Tadude, memória e vida. Maria de Lourdes de Almeida Teixeira nasceu em 20 de novembro de 1921. Viveu a sua infância na região de Varzedo e a juventude na cidade de Jequiriçá. Mais tarde veio morar na fazenda Miragem, que já pertencia à Lagoa do Morro. Depois de muitos anos por lá, foi residir no Rosa. E por último, se mudou para o quilômetro 100, atual Distrito Serrana. Como era o nome dela de batismo? Maria de Lourdes Almeida Teixeira. E o apelido dela, esse apelido dela? Tadude. Porque quando a gente era pequena, a gente não acertava de chamar Lourdes. Então veio o tia Lourdes, então Tadude, que botou o tia com Lourdes, misturou Tadude. Como foi que você teve a ideia de gravar Tadude lá em 2012? 2012, 9 anos atrás. Rapaz, eu ficava lá na loja, né? E aí às vezes ela aparecia à tarde pra conversar, jogar com papiar, né? Conversar fora, contar as histórias dela. E aí eu colocava o notebook numa direção, né? Virado pra ela na mesinha, e ela contava e não percebia que estava sendo gravada. E aí contava muitas e muitas histórias, né? Fatos históricos que realmente aconteceram, né, na nossa região e no Brasil. Ela conta sobre a alforria, né? A alforria, ela fala que a princesa Isabel se chodosou com o negro e teve um filho negro, e por isso que ela deu alforria aos negros. Se não fosse esse acontecimento, né, não teria a liberdade dos escravos. Né? É muito engraçado. Que a princesa Isabel chodosou um negro, que quando viram, aí o moleque, o filho da princesa Isabel nasceu preto, aí Deus ajudou que ela foi por isso. Não fosse isso, não tinha não. Verdade, uma palma da mão. A princesa Isabel era quem governava tudo abaixo de Deus. Essa história que ela conta sobre a princesa Isabel não está no livro de história, né? Mas na época dela, que os populares, vamos dizer assim, comentavam, então era uma história extraoficial que é uma versão, né? É a versão de Tadude. Nós tudo tinha farda, tinha uns 60 de Jequiriçá, homens e mulheres. Nesse tempo não tinha rádio, não tinha nada dentro de casa, mas a rua era perto. O chefe do integralismo mandava dizer a nós, mandava avisar, nós ia. Todo mundo ia pro núcleo. O núcleo era um armazém grande. Fundado em 1932 e inicialmente chamado Ação Integralista do Brasil, o integralismo foi influenciado pelo fascismo, haja vista o seu forte teor nacionalista. O jornalista Plínio Salgado é considerado o principal ícone do integralismo. Integralismo brasileiro. A gente passava por outro assim, ó, fazia Anauê, chega a fazer aquele bando de gente. Levou um bando de anos. Olha, isso foi em 34, 33 mais ou menos. Eu vim aqui para Lagoa do Morro, ainda estava ainda. A minha camisa, a minha blusa, eu deixei em casa, mas na casa da minha irmã. Mas teve tanta perseguição que, como a tia queimou. Temos a saudação Anauê, que em Tupi-Guarani quer dizer você é meu irmão. Também os integralistas ficaram conhecidos pelo uso de camisas verdes, aí mostra a questão do nacionalismo. Na década de 30, o integralismo chegou a ter milhares de seguidores, foi um movimento que apoiou o governo de Getúlio Vargas e também se colocou como oposição ao liberalismo, ao anarquismo e ao socialismo. Integralismo brasileiro, nós era. A mulher era saia branca e uma gurita branca também.
e a blusa verde. E homem era calça verde, calça branca e blusa verde. Até os meninos pequenos se batizassem filhos do integralismo, era tudo coisa de verde. Tinha as histórias engraçadas e tinha as histórias tristes também, que era, eu me lembro que ela contava uma história da guerra, e assim, que o irmão dele foi pra guerra, e que eles sofreram muito, choravam, que era pensando assim se ele estava bem, se estava morto, não tinha notícia. Ela contava que um dos irmãos teve um movimento de exército, e um irmão foi, serviu o exército e foi pra guerra, tinha uma guerra. E foi de trem, e aí disse que foi um chororô, um desespero, uma comoção no lugar, e botou a mala do soldado dentro do trem. Quando o trem partiu, disse que foi um chororô, que disse que ninguém sabia se o soldado voltava. Ela contava que ela tinha um irmão que se chamava Belo, e ele foi convocado para lutar em 1930, na Revolução de 1930, né? Era um embate ali entre a República Velha e o grupo, do outro lado, o grupo liderado por Getúlio Vargas, que veio com a Revolução para implantar o Estado Novo. E aí chegou esse correio trazendo a notícia que naquela data tal o soldado ia voltar. Aí disse que foi uma festa. Tem as histórias do Padre Leão, do Padre Leão. Menino que quando Davi estava aí, a missa ia celebrada, que ele não sabia. Que ele olhava para a missa, celebrava a missa, nem olhava para Davi. Era o padre. O povo tudo dizia isso. O Padre Leão, ela tinha muitas histórias sobre o Padre Leão. E sempre nessas histórias, esse Padre Leão, que era lá de Jiquiriçá, aprontava muito. Após um dia, eu tinha uns 15 anos nessa base. Quando terminou a procissão, ele disse, bem gente, de madrugada, deixa eu falar básico que o povo fica aqui. De madrugada vai passar um eclipse, um cometa. Se cair na Terra, morre todo mundo. Eita, diacho! Não ficou um dentro da agora. Para que ele disse isso? Não ficou um dentro da igreja. O povo saiu logo tudo e eu fui para casa, nem dormi e nem deixei mãe mais as meninas dormir. Chorando comigo. Quando foi no outro dia, ele contou a Laurentino, senhor de venda, ainda se acabando, que soltou aquela mentira. O povo fica tudo dentro da igreja, botando dinheiro. Que mentira que o povo foi tudo embora. Ficou ela e a mãe, na verdade, né? Porque meu pai ia casar. E ficava ela e minha avó. Ela chegou e escreveu uma carta para o presidente, contando a história dela. A Getúlio Vargas. Sim. E ele respondeu. Ele respondeu que ela procurasse no município que ela morasse uma casa ou um terreno para ela comprar, que o Estado, o país ia dar aquilo ali. Minha avó era viúva, entendeu? Que Belarmino tinha morrido. E aí ela recebeu essa carta, ela não achou ninguém, porque hoje em dia tem advogado, hoje em dia tem tudo, hoje tem tudo na mão. Ela não achou um orientador para ela chegar até o presidente, no caso até o governador da Bahia, né, no tempo. Ela não achou essa acolhida. E aí ela pegou essa carta e guardou. E ficou guardada um tempo. Depois destruiu. E era o primeiro avião que ia passar na região. Ninguém conhecia o avião. E aí até que um belo dia passa esse avião, né, no voo mais baixo. E aí foi um desespero total, porque ninguém sabia o que estava cortando o céu ali. E aí ela dizia que foi mulher perdendo menino, gente correndo para dentro da mata. Dia 20 de agosto de 20, ou 20, ou 9
Eu sei que foi em agosto de 1934. Eu estava estudando na Barra. Mas nesse tempo, nesse dia, meu irmão, o primeiro irmão meu, estava passando mal, morreu em setembro. Que quando nós vimos uma hora dessa assim, vi uma zoada, nós pensamos que era o trem. Que quando nós vemos para os ares, olha o avião. Aí, compadre, que é esse irmão meu, disse, tá, é o avião que disse que vai aparecer. Ô menino, inscrição não teve nada não. Mas disse que ia para dentro para esse boqueirão aí de Valença, Jararaca. Diz que mulher até perdeu o menino. Eita. Outras que ia para a fonte, se escondeu dentro da torceira de banana, tudo com medo do avião. Ai, ai. Aí ela veio embora com meu pai para Lagoa do Morro. Quando a Lagoa do Morro era uma cidade, era uma fazenda pequena. E foi morar na Miragem. Que aí ele era gerente de Correio Ribeiro. Era ele, Filó, tudo era para os parentes que veio de fora. Era como se fosse imigrante, era como se fosse, chegou ali na fazenda, todo mundo se empregou, porque a fazenda produzia muito. Uma vez ela disse que fez uma greve em Correio Ribeiro. Ela trabalhava. Pense na mulher que trabalhou. Essa greve eu lembro assim, que ela contava. Que aí terminou a panha de café, o Correio Ribeiro botou os homens para limpar o café. E aí dispensou as mulheres. Aí quando foi um dia ela juntou um bocado de mulher e disse, bora fazer uma greve? Olha, que ninguém nem sabia o que era a greve. Era um Bora. protesto. Porque imagine aí, há 40, 50 anos atrás, era impensável um grupo de mulheres ir reivindicar alguma coisa. E Tadude liderou essas mulheres, que saiu da Miragem, do Junco, daquela região ali, da Lagoa do Morro, e foi reclamar por direitos, né? O direito de trabalhar assim como os homens. A memória é intacta, parece que ela estava vivendo aquele momento ali. Parece que é uma senhora de 90 e poucos anos, estava vivendo aquilo de novo naquele momento ali. Todas elas sempre tinham os detalhes, muitos detalhes. Era assim, ela contava e aprofundava e enriquecia. Dia e hora e ano e sobrenome, né? O tanto que quando ia batizar as crianças de lá, ela é quem dava os dados para ir para a paróquia e registrar as crianças, fazer o batismo. Era ela que dava. Na hora de registrar também, era ela que dava todos os dados das crianças que nasceram. Todas as crianças que nasceram ali na região, ela sabia. Dia e hora e mês e ano. Esse aqui era o lugar preferido dela. Ela não sentava em outros bancos. O lugar que ela sentava era esse aqui, onde eu estou sentada. A igreja podia estar cheia, mas o cantinho dela ficava aqui. E Dona Lourdes era assim, era uma mulher que era exemplo para nós, porque era uma mulher de fé. Quando a gente chegava na igreja, sempre ela foi uma das que chegava primeiro. Ela chegava, sentava naqueles bancos da frente, que até hoje quando eu chego assim na igreja, que eu olho, é mesmo que tá vendo ela sentada, né? Que já tinha aquele lugarzinho dela de preferência. Sempre cedo, antes da missa começar, antes de qualquer pessoa, às vezes, muitas das vezes, ela chegava, só tinha uma ou duas pessoas, mas ela sempre era a primeira a chegar na igreja. Assim, ó, a primeira a chegar para se reunir e a última a sair. Não falhava. Não falhava. Rezava o texto, a leitura da Bíblia, o evangelho do dia. Por onde passou, viveu intensamente, participando de grandes momentos da realidade regional e nacional. Com sua memória extraordinária, deixou um riquíssimo legado de histórias e causos. No dia 17 de julho de 2015, aos 94 anos, veio a falecer, mas a sua memória e trajetória continua viva para sempre.